Olá, bom dia. Eu sou Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês as melhorias que o time desenvolveu nestes 15 dias. A primeira melhoria que nós realizamos foi o recebimento de mercadorias com criação de alíquota e percentual de redução. Nós disponibilizamos no recebimento da mercadoria a possibilidade de criar uma alíquota com percentual de redução para que bata com o cálculo do ICMS enviado pelo fornecedor. Em algumas situações, o fornecedor envia o XML com percentual de redução informado diferente do percentual que foi utilizado no cálculo do ICMS. Então, nós disponibilizamos uma melhoria para que, quando isso ocorra, o nosso cliente consiga fazer o recebimento sem ter que alterar os valores da capa da nota. Para isso, nós criamos um parâmetro lá no cadastro do fornecedor, que ele vai poder fazer a ativação e, desta forma, ao realizar a importação do XML, o próprio RP vai fazer o cadastro dessa alíquota com percentual de redução novo. Então, aqui é um exemplo, né, do cálculo que alguns fornecedores mandam no XML. Então, aqui é o valor total do produto, que é 4.506,15. Se a gente multiplicar pelo diminuir o percentual de redução que o próprio fornecedor enviou no XML, que é 41,18, a gente chega numa base de 2.650,53, diferente do que o XML do fornecedor enviou. Quando isso acontecer, o próprio RP, no recebimento da nota, ele vai fazer a criação do percentual de redução correto que foi utilizado pelo fornecedor para calcular a base do ICMS e, consequentemente, o valor do ICMS. Então, ele vai fazer esse cálculo, né, que é o valor da base reduzida, dividido pelo valor total do produto, vai chegar num percentual de 58,82, nesse caso, vai fazer menos 100 e vai chegar no novo percentual de redução, de 41,17,63. E aí sim ele vai fazer o cadastro e o nosso cliente vai conseguir receber a mercadoria sem ter que alterar valores na capa da nota. Outra melhoria foi relacionada à regra fiscal. Nós disponibilizamos na regra a remessa para conserto. Então, quando o cliente tentar fazer a remessa de equipamento para conserto e o fornecedor tiver ativado a regra fiscal, a gente vai fazer a solicitação da regra automaticamente para que o nosso cliente possa fazer o cadastro daquela regra fiscal. Aí, ao fazer o cadastro da regra, vai ser possível fazer a emissão da nota fiscal com base na regra fiscal. Para fazer o cadastro da regra, para utilizar na emissão dessa nota, vai ser necessário configurar o CFOP de remessa e a operação deve ser nota fiscal de remessa para conserto e o tipo de operação o nosso cliente vai configurar de acordo com o que ele está fazendo a remessa, de mercadoria, de bem ou de consumo. É importante informar que o retorno da remessa de equipamento de conserto, ela não precisará de cadastro da regra, porque a gente vai utilizar a tributação que foi utilizada na origem. Outra melhoria foi relacionada à compra entre lojas pela regra fiscal com o CFOP relacionado. Agora, no BlueSoft RP, é possível realizar a operação de entrada de venda entre lojas com ICMS-ST antecipado com regra fiscal, sendo que a origem foi uma saída com ICMS tributado. Então, para isso, como já existe no caso das transferências, nós disponibilizamos no cadastro da regra, na aba CFOP relacionados, a possibilidade de configuração do CFOP relacionado para o recebimento de quando a saída saiu tributada e a entrada no estado que está recebendo a mercadoria for, por exemplo, ST. Então, o nosso cliente vai vir aqui, configurar o CFOP relacionado, aí ele vai configurar uma regra fiscal para aquele CFOP relacionado, nesse caso eu coloquei 10, as informações do ICMS com ST, e ao realizar o recebimento de mercadoria, o nosso cliente vai conseguir colocar o valor lá da guia de ICMS que foi paga, antecipado, e realizar o recebimento normalmente. Esse aqui é o exemplo da escrita fiscal, que o valor do ICMS antecipado vai ficar gravado naquele valor DST/antecipado.
Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, me chamo Gisele e vou apresentar as novidades e melhorias da equipe de back-office. A primeira novidade que eu irei apresentar é sobre a declaração de importação. É uma nova funcionalidade de digitação e importação da declaração de importação para os processos de emissão de nota fiscal de importação direta dos produtos. Então, foi criado um novo módulo chamado COMEX para os processos de importação direta. Criamos um novo processo chamado declaração de importação, onde o usuário poderá digitar e importar os dados da declaração de importação no novo menu que pode ser acessado por Home, COMEX, Declaração de Importação. O usuário poderá baixar o layout de importação dos dados dos produtos para agilizar o preenchimento através do botão Baixar Layout para o preenchimento. Ao clicar em Incluir, é apresentado a tela de dados gerais. O usuário deverá preencher os dados gerais da DI, como o número da DI, a data do registro, os dados do local do desembaraço, o fornecedor estrangeiro, o representante legal da DI, como a configuração do rateio de frete seguro entre os produtos, podendo ser configurado pelo peso do produto ou pelo valor total das mercadorias. Nessa mesma tela, é digitada as informações do câmbio do frete, do seguro e das mercadorias, com os valores na moeda estrangeira e é convertido para o real. É digitado também os valores totais dos impostos que fazem parte da DI, que são os impostos federais, e também o ICMS. Ao clicar em prosseguir, os dados informados na tela, dados gerais, são salvos e fica disponível para continuar o processo em outro momento. Na próxima tela é informado a transportadora internacional que, se for a situação em que o transporte por conta do fornecedor, deverá ser repetido o mesmo fornecedor digitado na tela de dados gerais. É informado também a transportadora nacional, que irá ser informado os dados dos transportes do XML se existir. Ao prosseguir, os dados dessa tela também são salvos. Na tela de adições, é importado os dados dos produtos que farão parte dessa DI, fazendo via importação de planilha de Excel para agilizar o processo, pois existem DIs que podem ter várias adições em muitos produtos. Após a importação sem erros, é apresentado o número da adição, o número do item dentro dessa adição, o exportador, o fabricante, que poderá ser o mesmo ou diferente, conforme está informado na DI, o produto conforme cadastrado no sistema, o NCM, a moeda negociada estrangeira, o câmbio informado na DI e o valor unitário da moeda negociada. É apresentado também o valor total da moeda negociada, a quantidade adquirida, a embalagem. Se a importação for adquirida em caixas, é necessário configurar a caixa com o fator de conversão para o fornecedor estrangeiro. É apresentado o peso bruto, o peso líquido e os valores rateados. As despesas que são rateadas pelo peso líquido ou valor total conforme configurado lá nos dados gerais são o seguro, o frete internacional, eles são apresentados na moeda negociada e em reais. Os valores do frete nacional, as despesas aduaneiras, a taxa do Siscomex, o AFRMM, são rateados conforme a configuração. As despesas tributadas e não tributadas e a destinação do produto são importados da planilha. A próxima tela é a tela de tributações. Será apresentado por produto a regra fiscal do produto e os cálculos dos impostos buscando a alíquota da regra fiscal. É calculado o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS, buscando as alíquotas lá da regra. É calculado também o ICMS e o ICMS-ST, e ao prosseguir é salvo o cálculo dos impostos. Na tela de totais é apresentada a comparação dos valores dos impostos totais digitados na aba Dados Gerais, que foram copiadas da ADI, para com os cálculos realizados na aba de tributações. Se não existir diferença de valores, ao prosseguir é salvo esses dados também. A última tela é a tela de pagamentos, que é apresentado todos os valores, onde os valores da mercadorias serão gerados para o cedente do fornecedor estrangeiro. Os valores do frete internacional trarão o cedente do transportador
internacional, mas também poderá ser alterado para o fornecedor estrangeiro, conforme o caso. Os valores das despesas, como as despesas aduaneiras, seguro, taxa do Siscomex e AFMRR, poderá ser configurado o despachante aduaneiro como cedente, conforme foi feita a negociação dessa importação. Ao finalizar o processo, a ADI é mudado o seu status para fechado e, a partir daí, ela poderá ser faturada. Na parte superior, foi acrescentado atalhos que fazem parte de cada etapa da declaração de importação. Para voltar uma tela, é só clicar na bolinha correspondente à tela que se deseja consultar. Após a ADI fechada, poderá realizar o faturamento da nota. É apresentado o preview da nota que será faturado. A nota é faturada com sucesso e colocamos um detalhamento de cada duplicata gerada referente a qual o valor da DI. É gerada uma pré-nota de importação direta de um tipo de nota novo, que não é gerado nem escrita fiscal, nem o movimento do estoque ou as contabilizações. Nessa nota é vinculada todas as duplicatas geradas com seus respectivos cedentes. E nessa nota ela será enviada para a Cefaz, para a impressão do DANF e realizar o trânsito da mercadoria para retirar a mercadoria lá do recinto aduaneiro. Após a emissão da nota, a mesma fica disponível para o processamento do XML quando a mercadoria chegar no estabelecimento. Ao processar o XML, os totais das notas preenchidos automaticamente com a informação do XML e que está na DI. A informação da declaração de importação e suas adições no recebimento também é preenchida automaticamente com os dados da DI. A tela do pedido, se configurada para gerar pedido a partir da nota, lá no fornecedor estrangeiro, disponibilizamos a opção de gerar um pedido a partir da declaração de importação. A negociação do item gerado pela DI é informado os custos e os valores que compõem a base dos impostos e despesas tributárias automaticamente. Na tela de recebimento, o item é preenchido automaticamente com base da declaração de importação, a base do IPI, a base do PIS e COFINS, a base do imposto de importação, como as alíquotas de impostos, e os valores das despesas aduaneiras e despesas tributárias. É confirmada a nota fiscal de importação, realizando a entrada no estoque, gerando a escrita e contabilizando. A pré-nota fica com a configuração da Cefaz das duplicatas geradas e essa pré-nota fica vinculada na nota fiscal recebida. Observação: essa entrega é a primeira fase de um projeto de importação direta, então futuramente serão liberados novas melhorias e novos processos dentro daquele módulo. Outra novidade que eu irei apresentar é as tags na contabilidade, que é uma funcionalidade nova de incluir tags nos lançamentos contábeis e, com isso, filtrar os lançamentos de determinado tema. Criamos um novo cadastro de tags, que são expressões de até 50 caracteres que poderão ser veiculados nas contabilizações através das operações. O novo menu pode ser acessado por Home, Contábil, Cadastros, Tags. Será possível cadastrar temas que serão utilizados nas operações, como, por exemplo, reforma de loja, investimentos, projetos de ampliação. Foi criada a permissão 3606 de cadastro de tags. Nas telas de inclusão de despesa dos contratos financeiros foram adicionados o botão de vincular tags, para que nessa operação consiga cadastrar o tema que será esses lançamentos contábeis. Na tela de inclusão de receitas, acrescentamos o mesmo botão para vincular as tags. Na tela de inclusão de nota fiscal fatura dos contratos financeiros, também tem esse novo botão para vincular as tags. Na tela de inclusão de receitas de bens móveis, também foi acrescentado o botão para vincular as tags. As tags ficam salvas na partida dobrada do lançamento daquela operação. No processamento do XML recebimento de mercadorias, na tela de pedidos foi acrescentado o botão para vincular a tag. E essas tags também vão ficar salvas lá na partida dobrada. Foi incluído o botão de vincular a tag no movimento bancário do controle bancário e é salvo na partida dobrada. As partidas dobradas foi incluído um novo botão de tags.
é possível incluir uma tag, caso a necessidade, ou fazer uma consulta das tags que já estão vinculadas nesse lançamento contábil. Foi criado na tela de consulta de lançamentos contábeis a opção de filtrar os lançamentos com tag ou com uma tag específica. Na tela de manutenção de lançamentos contábeis, também foi criada o filtro das tags e a possibilidade de realizar a manutenção em lote. Então, é possível fazer uma consulta de um determinado processo, conta contábil ou participante, selecionar os lançamentos que devem se vincular a uma tag, clicando lá no botão de tags em lote. É aberta uma telinha para selecionar as tags que serão vinculadas no lançamento contábil. Essa função sempre sobrescreve as tags existentes. Então, se já existir uma tag no lançamento, por exemplo, investimentos, ele irá e queira substituir para reformas, deverá somente informar a tag de reforma. Agora, se o desejo é acrescentar a tag de reforma ao que já tem a tag de investimento, deverá ser informada as duas tags, ou seja, a reforma e os investimentos. Observação: essa entrega é a primeira fase do projeto, então serão disponibilizados em versão próxima a possibilidade de vincular tags em outras operações, como também filtrar as tags nos demonstrativos contábeis para conseguir ver o resultado de um determinado tema. Uma melhoria que eu irei apresentar agora é a compra da industrialização. Disponibilizamos no pedido de compra e no recebimento de notas de produtos com a destinação de matéria-prima ou embalagem a ser utilizado por uma loja de ramo de atividade e indústrias os CFOPs 1101, 2101, 1401, 2401, 3101. Na regra fiscal, é possível informar o CFOP da industrialização com ST. Sem ST, na aba de PIS e COFINS foi acrescentado as legendas dos novos CFOPs da indústria. Na solicitação da regra também foi solicitado esses novos CFOPs da indústria. E no recebimento da nota fiscal de compra para a indústria com regra fiscal, entra com o CFOP da indústria. Outra melhoria é a transferência entre lojas da indústria. Disponibilizamos nas transferências entre lojas a opção de usar os CFOPs da indústria via regra fiscal, calculando o ICMS-ST, o IPI, além do ICMS que já calculava anteriormente. Então, foi criado a opção do CFOP 1151, 1408, 1208, 5208, 5408, 5151. No cadastro de regra fiscal, é possível configurar os CFOPs de indústria das operações de transferência entre loja. E em CFOPs relacionados, possível configurar o CFOP que será realizado entre lojas. Então, nessa tela eu consigo configurar se está saindo da indústria e entrando no comércio, essa relação, porque os CFOPs são diferentes. Como se estou transferindo de uma loja indústria para uma outra loja indústria, os CFOPs serão mais parecidos. É emitida a nota fiscal de saída de transferência com a configuração da regra, calculando o ICMS-ST. É contabilizado o valor do ICMS-ST a pagar, lembrando que não deve ser configurado o PIS e COFINS, pois os CFOPs de transferência não são geradores de créditos e geram um erro no SPED de contribuições por ser créditos não permitidos. E na entrada de transferência é realizado com os novos CFOPs, considerando o ICMS-ST via processamento de XML. Na nota fiscal recebida com a regra fiscal, entra com o CFOP configurado como relacionado, e o ICMS-ST entra como custo da mercadoria na entrada de transferência. Foi gerado o processo de devolução dos novos CFOPs da indústria, a entrada da devolução com os novos CFOPs da indústria e a nota fiscal de recusa. Essas foram as novidades e melhorias. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. Primeiramente, vou falar da consideração de pendências excluídas nas consultas de pedidos pendentes. Então, agora no BlueSoft RP, foi disponibilizado um novo parâmetro para obter informações das pendências excluídas de um pedido de compra,
por meio do parâmetro considerar pendências excluídas nas consultas de pedidos pendentes, o sistema irá habilitar a flag considerar pendências excluídas nos relatórios de consulta de acompanhamento analítico e de consulta de acompanhamento sintética de pedidos pendentes. Então, quando este parâmetro estiver habilitado, a flag de considerar pendências excluídas é habilitada, permitindo sua marcação tanto na consulta sintética quanto na analítica. Uma observação: na consulta analítica, ao habilitar a flag de considerar pendências excluídas, será obrigatório o preenchimento do fornecedor. Também foi implementado o filtro de período de emissão do pedido na consulta analítica de pedidos pendentes, como podemos ver na imagem. Importante, essa nova funcionalidade é válida para as pendências excluídas a partir da ativação do parâmetro. As pendências que foram excluídas antes da ativação do parâmetro não serão consideradas, mesmo que a nova flag esteja ativa. Bem, agora eu vou falar do processamento de XML emitidos por terceiros com a loja como destinatário. Então agora será possível escriturar notas do tipo de entrada emitidas por terceiros contra o CNPJ da loja. Então, quando a nota fiscal for de entrada emitida por terceiro e emitida contra o CNPJ da loja, como por exemplo a recusa de entrada emitida pelo fornecedor, será possível processar a nota e escriturar a mesma. Para isso, é necessário habilitar o parâmetro em estoques e NFE, configurações, parâmetros do módulo de estoque NFE, que é processar XMLs emitidos em terceiros com destinatário sendo a loja. Então, habilitando esse parâmetro, será possível processar as notas emitidas contra o CNPJ da loja através do processamento de notas fiscais eletrônicas. Esse tipo de nota irá gerar apenas escrita fiscal, com os dados de acordo com o XML, sem movimentação de estoque, contabilização ou financeiro. Então se encaixa nessa operação os XMLs que seguirem as regras abaixo. A tag TPNF, que é o tipo da nota, tem que estar 0, que significa nota de entrada. O destinatário tem que ser uma loja do RP. E o CNPJ do emitente deve ser de um emitente que não pertença à rede de lojas do RP. Ao processar o XML, a nota será confirmada automaticamente e a escrita fiscal será gerada. Essas notas fiscais ficarão indicadas como nota fiscal emitida por terceiros. Bem, outra melhoria realizada é o recebimento de mercadorias com XML utilizando os GTINs dos produtos, ignorando assim os códigos de referência. Como podemos ver nessa imagem, há casos em que o emitente da nota fiscal eletrônica costuma usar o mesmo código de referência para itens com GTINs diferentes. Então, como podemos ver aqui, o mesmo código de produto, que é o código de referência, mas os produtos são diferentes entre si, porque tem códigos de barra diferentes. Nessa situação, o sistema sempre processava um item só, pois entendia que todos esses itens da nota eram o mesmo item no cadastro do sistema. Para resolver essa questão, criamos um parâmetro novo na aba fiscal do cadastro de pessoa, como podemos ver nessa imagem. Esse parâmetro na aba fiscal do cadastro de pessoa, e nós temos aqui processar o XML usando somente os GTINs dos itens e ignorando os códigos de referência. Por padrão, ele estará desabilitado. Quando esse novo parâmetro estiver habilitado, no cadastro de pessoa do emitente do XML, o sistema vai ignorar os códigos de referência do XML e considerar apenas os GTINs dos itens. Isso se dará tanto no processamento do XML, como na criação do pedido através do XML. Então, como podemos ver aqui na imagem, nota fiscal, produtos diferentes com códigos iguais, né, código de referência, mas no processamento foram processados separados porque o código de referência foi ignorado.
Outra melhoria realizada foi no relatório de produtos, onde incluímos novos filtros e colunas. Agora no BlueSoft RP, no relatório de produtos, será possível filtrar produtos por marca, se ele exporta ou não PDV, e a opção de exibir apenas produtos sem fornecedor padrão. Então, como podemos ver aqui, o filtro marcas, a opção se ele exporta PDV ou não, e aqui para demonstrar apenas produtos sem fornecedor padrão. Além disso, também foram disponibilizadas novas colunas, que são elas: fornecedor padrão, que é conforme a aba compras do cadastro de produto, departamento, seção, grupo, subgrupo, marca, conforme a aba compras do cadastro de produto, o exporta PDV, conforme a aba PDV do cadastro de produto, variação de peso percentual, conforme a aba compras do cadastro de produto, exporta balança, conforme a aba balança do cadastro de produto, fator embalagem, conforme o campo unidades por embalagem, e produto unitário, que é o produto unitário do produto que está sendo apresentado no relatório. Também realizamos melhorias no relatório de perdas versus vendas, onde incluímos novos filtros e colunas. Então agora no BlueSoft RP, no relatório de perdas versus vendas, incluímos a coluna de curva, como podemos ver aqui na imagem, e a opção de buscar mais de um produto, como podemos ver aqui no filtro produto. Além disso, através da opção exportar para CSV, será possível buscar um período de até 400 dias. Esse período de 400 dias é para período de cadastro ou período de última alteração no cadastro. Adicionamos também novas colunas como disponíveis para a seleção e exibição no resultado, que é a destinação principal do produto, perdas sobre o valor de compra, perdas sobre a quantidade de compra, o valor de compra e a quantidade de compra. Essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas. Obrigado e até a próxima. Olá, irei apresentar agora as melhorias da equipe financeira. A primeira melhoria é a bandeira dos cartões de POS via arquivo. Possibilitamos a importação de arquivos de conciliação de vendas do POS com o layout do software da empresa Soft Express. Desenvolvemos a possibilidade de realizar a importação do arquivo de conciliação de vendas do POS da empresa Soft Express, no qual será possível conciliar as vendas através do cadastro da bandeira e rede CITEF. Para começar a realizar esse procedimento, será necessário habilitar o parâmetro de conciliação de cartão por arquivos de vendas POS na tesouraria. Feito isso, será possível editar os cartões e incluir os códigos da bandeira e rede do CITEF. Feito isso, quando houver uma venda do POS que esteja com uma bandeira desconhecida no fechamento do caixa, como esse exemplo, será possível conciliá-la através do menu Financeiro, Cartões, Conciliação do cartão Arquivo, Tesouraria, e ao realizar a importação do arquivo e conciliação do mesmo. Após o arquivo importado e os registros conciliados, quando acessar o fechamento do caixa, a venda estará com uma bandeira configurada. Outra melhoria é o relatório de fluxo de caixa, as origens das espécies. Possibilitamos visualizar as origens dos valores referentes às espécies de entrada e saída, do tipo de cartão e pedido, através do link disponibilizado nos valores. Para consultar as origens de cada valor apresentado nas colunas de valor previsto, valor realizado e diferença das espécies, do cartão e do pedido referente às entradas e saídas. Ao clicar no link, será aberto a seguinte tela com o valor previsto. Ao clicar no link, será apresentado os valores realizados. E será apresentado também o detalhe dos valores da diferença. Nos dias que tiverem previsão para recebimento ou pagamento de pedidos, será disponibilizado um link para acessar as origens de cada valor. Conforme exemplo do dia 20/9, é possível visualizar que existe a previsão de recebimento de um pedido de venda que ainda não foi faturado.
Outra melhoria é o Pix das negociações de cartões. Possibilitamos a baixa do cartão no momento da conciliação da tesouraria. Criamos a possibilidade do usuário selecionar a opção de baixar e gerar movimento bancário na conciliação da tesouraria, na negociação dos cartões. Com essa opção, selecionados os cartões vinculados a essa negociação serão baixados no momento em que a conciliação da tesouraria for realizada. Também a possibilidade de selecionar se o tipo de movimento bancário é do tipo Pix, no cadastro e edição dos movimentos bancários. Quando essa opção existe um movimento do tipo Pix estiver como sim, no movimento em que o sistema fizer a conciliação automática do extrato DDI, os lançamentos que forem do tipo Pix não serão conciliados como o lançamento de outros tipos, desde que o parâmetro conciliação automática do extrato bancário esteja ativado. Essas foram as novidades da equipe financeira. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo, faço parte da equipe de vendas do PCP e trago para vocês as novidades e melhorias desenvolvidas pelo nosso time nos últimos 15 dias. Então, nós desenvolvemos uma melhoria no pricing, que é a criação de atalho para a tela de preço de venda. Então, agora é possível, na busca rápida do sistema, a gente colocar a descrição preço e buscar pelo GTIM ou código interno o produto, e dessa forma o sistema já vai trazer na tela o preço do produto que está sendo consultado. Dessa forma, essa é uma forma mais rápida de trazer o preço do produto. Outra melhoria que desenvolvemos no módulo do pricing é relacionado à hierarquia de promoções e ofertas. Então, através da hierarquia de promoções e ofertas, será possível ter um melhor controle, definindo se a ordem será de inclusão nos sistemas ou se será definida manualmente. Então, este parâmetro configura se o sistema deverá priorizar as promoções e ofertas pelo cadastro da oferta barra promoção, isto é, as ofertas ou promoções cadastradas mais recentemente, elas terão prioridade. Poderá ser definido se será pelo menor preço, né? Então, as ofertas e promoções com os menores preços que vão ser priorizadas, ou se vai ser manual. A priorização será definida manualmente. Quando for escolhida a opção de definir manualmente, será necessário informar se a prioridade será oferta ou promoção. Além disso, no cadastro de tipo de promoção, será possível priorizar a ordem dos tipos de promoções. No caso de mais de uma oferta ou promoções do mesmo tipo, será priorizado as que forem cadastradas mais recentemente. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de uma imagem, né, desse novo parâmetro de ordem de prioridade de promoções e ofertas. E aí poderá ser selecionado qual opção você deseja, se é o cadastro de oferta e promoção, se vai ser pelo menor preço, ou se vai ser definido as promoções e ofertas de forma manual. No caso, se for selecionado a opção oferta no novo parâmetro, a ordem da priorização será ofertas, né? Primeiro ofertas, priorizando a mais nova, se tiver mais que uma, e segundo as promoções, na ordem da priorização do cadastro de tipos, priorizando o mais novo no caso de promoções do mesmo tipo. Então, conforme a imagem, isso vai ser tratado dessa forma se for definido no parâmetro que seja a ordem de prioridade de promoções e ofertas manual, e as opções manuais de prioridade de promoções e ofertas definir como oferta. Agora, no caso, se for colocado manual e as opções manuais de prioridade de promoções e ofertas seja promoção, então a ordem será promoções, né, na ordem da priorização do cadastro de tipos, priorizando o mais novo, no caso de promoções do mesmo tipo, e segundo as ofertas, priorizando a mais nova se tiver mais que uma. E aqui nós temos um exemplo de como ficaria, né, como vai ficar no tipos de promoção, no cadastro de tipo de promoção,
onde será possível definir a prioridade das promoções. Então, em cada uma das promoções cadastradas aqui, do tipo de promoção, você vai poder definir qual que é a prioridade de cada uma. Outra melhoria, nós desenvolvemos no parâmetro do módulo de pricing, né? Alterações de preços em feriados ou finais de semana, onde agora será possível definir se as alterações de preços poderão ou não ocorrer em finais de semana ou feriados. Então, disponibilizamos nos parâmetros do módulo de pricing opções de escolher feriados ou finais de semana em que não poderão ocorrer alterações de preço. Esse parâmetro visa obter o melhor controle das precificações, evitando alterações de preços em dias em que a equipe de preços na loja esteja mais reduzida, evitando assim divergências nos preços dos produtos. Então, existem situações em que a loja tem a equipe reduzida por ser um feriado, por ser um final de semana, um domingo, e pode ser que a intenção seja que nesse dia não haja precificação na loja por conta da equipe reduzida. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos esse novo parâmetro no módulo de pricing, né? Então, poderá ser definido aqui os tipos de feriados em que não poderá vigorar os preços. Serão feriados nacionais, feriados estaduais, municipais, sábados ou domingos. Então, quando for parametrizado que não poderá ocorrer alterações de preços em feriados, será necessário cadastrá-los em administração, cadastros de feriados. Então, aqui será possível cadastrar os feriados. Existem muitas situações em que uma determinada loja ela tem um feriado municipal, então você poderá cadastrar esse feriado municipal nessa tela, e quando o parâmetro estiver habilitado para feriados municipais, nessa data não haverá alteração de preço. O parâmetro funciona tanto para precificação automática quanto para precificação manual. Então, no exemplo abaixo, foi criado um feriado nacional no dia 16/9/2022. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um feriado nacional teste aqui, que nós criamos, e esse feriado ele é no dia 16/9. Nós habilitamos, né, o parâmetro para não haver alterações de preços em feriados nacionais. E aqui, no caso, depois de dar uma entrada de mercadoria no dia 15/9, ou seja, um dia antes do feriado, o sistema registrou a alteração de preço para ocorrer no dia 17/9, pulando o dia 16/9 por ser feriado e estar parametrizado para não ocorrer alterações de preços. Então, este exemplo aqui, demonstrado na tela, é um exemplo de precificação automática, né? Onde demos a entrada da mercadoria no dia 15/9 e no dia 16, aonde deveria vigorar esta oferta, o sistema pulou para o dia 17 por conta do parâmetro habilitado. Quando ocorrer precificação automática, nas ocorrências de alterações de preços, o sistema irá registrar as informações com a data que a alteração ocorrerá e informará se qual parâmetro está habilitado. Então, quando ocorrer a precificação automática, o sistema ele trará essa ocorrência que ficará de uma forma mais clara para saber o motivo que o sistema, né, pulou o preço, o sistema não fez a precificação naquele dia. E aqui nós temos um exemplo, né, onde o sistema informa que o parâmetro para não precificar em feriados municipais está habilitado, a data de preço foi alterada do dia 17 para o dia 18 via precificação automática. Quando houver precificação por loja, caso em alguma das lojas for feriado, ao salvar as alterações de preços, o sistema irá exibir a mensagem informando qual ou quais as lojas que terão os preços prorrogados após o feriado. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a tela de precificação de produtos, onde pode ser definido o produto de forma manual para cada loja, né? E caso tenha alguma loja que tenha um feriado, outra não tenha, então uma loja pode ter um feriado municipal, por exemplo,
o sistema ele vai trazer essa informação para deixar bem claro que ele não vai estar precificando por conta do parâmetro habilitado nos feriados municipais. Então, aqui nesse exemplo, o sistema está trazendo a informação, né? Datas prorrogadas. O preço da loja 11 será prorrogado para o dia 20/9, devido ao parâmetro de desconsiderar precificação em feriados municipais estar ativado. As demais lojas terão os preços alterados no dia 19/9. Agora, na situação de uma precificação por regiões de preços, né? Então, quando a precificação for realizada por região de preços, caso houver alguma região com feriado estadual e o parâmetro esteja habilitado, o sistema irá prorrogar os preços dessa região. No caso de feriados municipais, caso todas ou uma loja da região tenha feriado municipal, o sistema irá prorrogar todas as lojas pertencentes àquela região, àquela determinada região. Então, aqui nós temos mais um exemplo, no caso aqui de precificação por região de preço, né? Então, o sistema aqui está informando, o preço das regiões 3 e 4 será prorrogado para o dia 19/9, devido ao parâmetro de desconsiderar precificação em feriados municipais, aos sábados e domingos estar ativado. As demais regiões terão os preços alterados em 16/9. Então, independente de qual parâmetro você habilitou, seja ele feriado municipal, seja o sábado e o domingo, o sistema vai trazer essa informação no momento que você salvar esse preço no sistema. E no caso de feriados municipais, conforme eu informei, no caso, se uma região de preço ela tenha 5 lojas, por exemplo, e só uma loja ela tenha um feriado municipal e as demais não têm, essa região de preço inteira ela vai ser prorrogada no dia seguinte por conta dessa loja que tem um feriado municipal. Poderão ser habilitados todos os feriados ou finais de semana, sábados e domingos. Então, aqui é só um exemplo de que esse parâmetro ele pode ser habilitado os feriados que você quiser. Você pode definir só o feriado nacional, só os nacionais e estaduais, sábados, domingos ou sábado e domingo. Aqui fica ao seu critério a definição de como você quer que o sistema se comporte. Outra melhoria que desenvolvemos no PCP é em relação à requisição da ordem de produção. Então, agora é possível gerar vários itens em uma ordem de produção e definir a data dessa produção. Então, agora no BlueSoft RP é possível gerar ordens de produção para vários produtos ao mesmo tempo, criando uma requisição através do novo menu PCP Requisição de ordens de produção. As requisições serão criadas com os produtos e a data de produção dos mesmos. Então, aqui é um novo menu que nós criamos na tela do PCP, no módulo de PCP, onde será possível gerar mais de um produto ao mesmo tempo, né? Então, agora existe essa possibilidade. Antes dessa melhoria, o sistema gerava apenas um produto por vez, era possível apenas adicionar um produto para poder fazer a ordem de produção dela. Na data da produção cadastrada na requisição, o sistema irá gerar automaticamente as ordens de separação dos itens que compõem a produção dos produtos incluídos na requisição. Dessa forma, será possível incluir antecipadamente as ordens para deixar as separações dos insumos feitas, gerando organização e evitando perda dos insumos. Então, existem situações em que existe um controle dos produtos que serão produzidos em determinada data. E isso já pode ser definido no sistema de forma antecipada, deixando na tela da ordem de separação essas ordens de produções já definidas para que sejam separadas e trabalhadas com elas em datas posteriores. Isso vai gerar uma melhor organização e evitar a perda de insumos, né? Então, após realizar a separação dos itens, será possível iniciar a produção através da tela de ordem de produção.
E para isso nós criamos novas permissões para esse novo menu, né? Criamos a requisição da ordem de produção de consulta, a inclusão, alteração, excluir ou alterar status. E aqui nós temos a imagem dessas permissões de alterar status ou excluir. Outra melhoria que desenvolvemos é em relação aos parâmetros do módulo de vendas, novas abas e parâmetros para configurar a leitura de etiquetas. Então, nós realizamos no RP a alteração do nome da aba parâmetros, que fica no parâmetros do módulo de vendas, onde agora foi alterado para global e adicionamos uma nova aba com o nome de filial. Então, na opção filial será possível realizar parametrizações por loja. E, além disso, na aba filial, agora é possível configurar as etiquetas de balanças utilizadas na ordem de separação desktop ou mobile. E esta configuração poderá ser realizada por loja. Então, nesse parâmetro, será possível escolher a quantidade de dígitos para a leitura de etiqueta de balança para cada loja, através da quantidade de dígitos considerado como PLU na coleta de uma etiqueta de balança. E também é possível selecionar se a etiqueta a ser coletada está configurada por peso ou valor através do filtro configuração do valor contido no código de barra da etiqueta de balanço. Então, criamos essas duas opções, essas duas novas abas, né, global e filial. A intenção é que parâmetros do módulo de vendas sejam colocados aqui na aba de filial para que você possa definir a configuração que você queira, né, ou a parametrização que você queira por loja, porque pode ser que uma loja para outra tenha que ter uma configuração diferente. E aqui inicialmente nós colocamos a opção da configuração de etiquetas de balança, né? Isso para funcionar na tela da ordem de separação. Então, quando for utilizada a coleta de etiquetas de balança, você poderá definir qual a configuração. Então, por exemplo, a loja 1 ela tem uma configuração do código de barras de 5 dígitos e a configuração dela é pela quantidade do produto. Então, a quantidade do produto é que está no código de barras da etiqueta de balança. Ou você pode definir por valor. Isso vai da configuração que estiver definida no sistema das balanças, né? E aí você vai definir isso por loja. Essas foram as novidades e melhorias desenvolvidas pelo time de vendas. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de BI desses últimos 15 dias. A primeira delas, incluímos dentro da apuração da promoção de venda o link para acessar o dashboard de apuração da promoção. Então agora, dentro da tela de consulta de promoções de venda, no módulo de Price, o usuário poderá clicar no ícone e ir diretamente para o dashboard da apuração da promoção de venda. Então, ao clicar no ícone, será liberada a opção para ele visualizar o dashboard. E sempre será exibido o dashboard conforme o link que ele clicou. No caso, na promoção que ele clicou para abrir. Então, será direcionado. Mas o usuário poderá, dentro do dashboard, mudar a promoção, caso ele queira visualizar a apuração de outra promoção. Uma outra melhoria que entregamos foi dentro do dashboard de conta comercial do fornecedor a opção de ocultar e exibir os filtros, para facilitar a visualização dos dados dentro do dashboard. Então agora, no canto esquerdo, será exibida uma opção para o usuário poder ocultar ou exibir os ícones do dashboard. Esperamos fazer essa mesma funcionalidade nos demais dashboards para que os dados sejam exibidos de forma mais aberta para o usuário. Uma outra melhoria que entregamos foi dentro dos indicadores executivos. Incluímos as informações de trocas e quebras da DRE, facilitando as informações que o usuário analisa dos indicadores. Mantivemos também as informações de trocas e quebras que já existiam dentro dos indicadores. Então agora, o usuário poderá visualizar dentro do dashboard dois novos cards em relação às trocas e 2 novos cards em relação às quebras, que é as trocas relacionadas ao CMT, né, em valor e percentual, e as quebras relacionadas a valor e também ao percentual que consta dentro da DRE.
como eu citei, os dados anteriores de trocas e quebras foram mantidos por informações serem diferenciadas em relação à DRE. Também incluímos essas informações dentro dos indicadores executivos na aba de indicadores comparativos. Então, mantivemos as trocas e incluímos as trocas DRE, seguindo o mesmo formato para quebras e quebras DRE. Bom, olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de e-commerce desses últimos 15 dias. A primeira delas, incluímos um novo parâmetro, onde é possível habilitar o carrinho de forma flutuante na lateral do site. Então agora, dentro do módulo de e-commerce, no parâmetros da aparência, o usuário poderá habilitar se o carrinho será flutuante ou não. Por padrão, a gente subiu como não, então caso o usuário queira que os clientes acessem o carrinho de forma lateral, ele tem que habilitar no módulo de aparência. Então aqui temos um exemplo, após habilitar o parâmetro, que ao clicar no carrinho será habilitado os produtos que constam no carrinho sem precisar sair da tela principal. Ali o cliente poderá incluir quantidades, remover o produto e também visualizar o carrinho de forma geral e finalizar a compra, caso queira. Uma outra melhoria que incluímos também dentro do site da Bluesoft é a opção de definir o estilo de fonte do site. Então agora, dentro do módulo de aparência, né, o usuário poderá escolher algum modelo de fonte. Temos alguns padrões que disponibilizamos, né? Temos no máximo acho que de 8 modelos. Aqui na imagem temos alguns já exibindo, mas temos também a opção de custom, que é onde o usuário que administra o site pode subir a fonte desejada. Lembrando que o arquivo tem que ser no formato TTF ou OTF. E aí, assim, ao fazer essa mudança, esse envio de arquivo, salvando as aparências do site, é definido com a escolha que ele queira. Uma outra melhoria também que incluímos dentro do e-commerce da Bluesoft é o tutorial de navegação na loja, facilitando, assim, para aqueles clientes que não têm muito conhecimento da loja, mas poder acessar de forma mais prática as principais funcionalidades. Então, assim, a opção de acessar o tutorial, ele fica abaixo da busca de produtos. Sempre vai ficar fixo com a descrição. Clique aqui para visualizar, para ver o tutorial de uso da loja. Ao clicar, será exibida as opções principais do site, como nesse exemplo, aqui linka para o link da parte de entrar, que é logar no site. E aí ele vai seguindo os principais fluxos até finalizar. O cliente também pode sair a qualquer momento, clicar em próximo, voltar da forma que ele desejar. É mais para direcionar quais são as principais opções que nós temos no site hoje. Uma outra melhoria que entregamos também de integração dentro da Bluesoft do e-commerce é a integração com a Merca Fácil. A Merca Fácil é uma plataforma que ela faz a gestão promocional do varejo com base em comportamento de dados das lojas físicas e online. Então, é importante lembrar que para fazer essa integração com o e-commerce da Bluesoft é necessário habilitar o parâmetro de programa de fidelidade, que fica no módulo de parâmetros do e-commerce. Também é necessário que, ao habilitar, incluir a chave token que o Mercafácil disponibiliza para a loja contratada na integração. Bom, essas foram as melhorias e novidades dos últimos 15 dias. Obrigado e até a próxima.